A timidez pode se manifestar desde os primeiros anos de vida. Saiba como ajudar o seu filho a se socializar. Veja também que as crianças podem nos ensinar muito mais do que imaginamos. O Minha Escola está no ar, sejam bem-vindos! O que leva uma criança a ser tímida? Há 3 fatores principais: genética, personalidade e ambiente. A genética é característica passada pelos familiares de forma biológica. A personalidade é o conjunto de virtudes e defeitos. Já os fatores ambientais se referem às oportunidades que a criança teve de aprendizado para ser mais ou menos espontânea. Uma criança que não recebe apoio para se expressar ou que sempre é reprimida e ensinada a ficar quieta, não é incentivada a conquistar amigos, gerando timidez. A maior perda de uma criança excessivamente tímida é quando ela deixa passar oportunidades de realizar trocas, tanto com outras crianças quanto com adultos, e assim tem o seu desenvolvimento limitado em relacionamentos interpessoais. Para fazer a criança excessivamente tímida ter mais segurança, deixe que ela convide amigos para frequentarem a sua casa e permita que ela visite a deles também. Nessas oportunidades, mostre ao seu pequeno que você o apoia e ajude-o a desenvolver brincadeiras. Mas não esqueça de ensinar que nem sempre será atendido, o que é natural, pois faz parte da vida. Como ajudar o seu filho pequeno a lidar com a timidez? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Ao meu lado está a pedagoga Edilma Gonçalves. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, como ajudar os pequenos nessa fase? Boa tarde, Luísa. Como que nós podemos ajudar os pequenos nessa fase de timidez? A timidez é um tipo de comportamento que já se desenvolve a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, não podemos dar ênfase que esse comportamento venha a atrapalhar o desenvolvimento da criança. Não, o que nós podemos fazer é estar ajudando eles a estar lidando com esse comportamento. Ou seja, se temos uma criança que não conversa, que fala baixo, que não se socializa com outros amigos, podemos observar aí que ele tem um tipo de comportamento tímido, mas não que isso venha aflorar e atrapalhar o desenvolvimento dele. Então, como que nós podemos estar ajudando? Podemos estar acompanhando ele da seguinte forma: se é pai, mãe, vamos levar os nossos filhos aos parques, às festas que são convidados, a estarem participando de vida ativa de outras crianças, para que eles venham perder um pouco dessa timidez e estar socializando com outras crianças da faixa etária dele. E desenvolver o lado desinibido dele, de conversar, brincar, compartilhar. É dessa forma que podemos estar ajudando a criança a estar lidando com a timidez. O que é a timidez, então? A timidez é um traço de personalidade que a criança já vem desenvolvendo a partir dos primeiros anos de vida. Ou seja, uma criança que pouco fala, uma criança que gagueja muito para falar, a criança se ruboriza quando a atenção é retida para ela, ou seja, quando alguém faz um tipo de pergunta e ela tem que responder, então ela se ruboriza, ela paralisa, ela não consegue seguir adiante. Esses são, assim, algumas demonstrações de timidez
Não que seja realmente que isso vai levar para a vida dela, vai seguir diante, não. É só mesmo nos primeiros anos de vida que ela costuma estar sendo retida quando a atenção é para ela. Mas que isso depois pode estar se desenvolvendo, podemos estar trabalhando de uma forma diferente, para ela estar se abrindo, conversando, parando de gaguejar, falando mais alto, se expondo na verdade. Com que idade a timidez já pode se manifestar? Bom, a timidez pode estar se manifestando a partir de 1 ano e meio a 2 anos, que é quando a criança já começa a falar, a estar se socializando com outras pessoas. Não tem mais aquele mundinho de papai e mamãe, ele começa a se socializar com outras crianças, então é onde ele passa a demonstrar que está desenvolvendo a timidez. A timidez em excesso pode prejudicar a criança? A timidez em excesso pode sim se transformar em um problema. Quando a criança começa a apresentar ser tímido, ela pode apresentar com pequenos fatos, como já foi dito, que é a gagueira, que é o falar baixo. Então os pais têm que começar a prestar atenção para que isso não venha a ser um excesso na vida da criança, pois a criança tímida em excesso futuramente pode se transformar em um adulto problemático, vindo acarretar vários tipos de problema. Aquele adulto que não consegue se socializar, que não consegue conversar, não consegue se expor. Então isso já tem que ser trabalhado desde criança para que não se transforme em uma timidez excessiva, e sim apenas em um tipo de comportamento que pode ser trabalhado. Como identificar a timidez numa criança pequena? Podemos identificar a timidez numa criança pequena, ou seja, a partir de 1 ano e meio a 2 anos, quando essa criança, numa roda de brincadeira, numa roda de conversa, ela fica muito quieta, ela não fala, ela se ruboriza, fica parada, sem se socializar com as outras crianças, sem participar das brincadeiras, sem participar das conversas. Numa história, por exemplo, que ela precise ser algum tipo de personagem, ela não consegue se expor à frente de outra criança. Por quê? Porque ela vai ser a atenção. Então ela costuma se ruborizar, ficar parada, extasiada. Esse já pode ser percebido, os sintomas nessas crianças de 1 ano a 2 anos. O que fazer quando uma criança pequena só fica bem quando está com os pais? Este tipo de comportamento, Luísa, nós não podemos classificar como um tipo de timidez. Por quê? As crianças pequenas costumam ver os pais como um tipo de proteção e não como um ato de timidez, como um tipo de personalidade. Ele procura no pai e na mãe uma proteção contra as outras pessoas que estão se aproximando dele. Então, não digamos que seja uma timidez. É apenas um instinto de proteção que ele já tem na personalidade do pai, na visão do pai, da mãe. Então não podemos classificar isso como um tipo de timidez. E as crianças que sempre preferem brincar sozinhas, não gostam de festinhas infantis, isso pode ser característica da timidez? Sim, isso pode ser uma característica de timidez. Por quê? Porque ele está se recuando, se recusando a estar participando de brincadeiras, de ir a festas, onde vai ter outras crianças, onde ele vai precisar aparecer. Então, isso também é um tipo de timidez ao qual deve ser trabalhado. Aí os pais podem muito estar ajudando nisso. Como já dissemos aqui, tem algumas crianças que não ficam bem longe dos pais. O que os pais podem fazer com relação a isso? Bom, Luísa, existem 2 tipos. Pode ser que a criança não consiga ficar longe dos pais, ou os pais que podem ser super protetores. Então podemos estar observando isso com as atitudes dos pais, quando, por exemplo, vou levar o meu filho na escola. Será que é a criança que realmente não quer entrar, ou o pai que está super protegendo e não libera o seu filho para estar entrando numa boa? Então nós temos que prestar muita atenção quando somos papais, mamães, nessas atitudes, porque essas atitudes podem sim estar trazendo uma super proteção para o seu filho e você achar que ele não consegue viver outros momentos longe de você. Caso você queira rever este programa e os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, hein? Voltamos já já.
Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. O cotidiano cansativo dos adultos limita nossa capacidade de se encantar com as diversas descobertas da existência. Porém, é possível atenuarmos isso. Em algum momento de nossa trajetória, trocamos as cambalhotas pelo andar sério e comportado. A lente colorida do caleidoscópio pela ótica cinzenta das preocupações e das responsabilidades. Transição necessária para se alcançar a maturidade, não há dúvida. No entanto, o radicalismo dessa virada é totalmente dispensável, uma vez que nada nos proíbe de carregar nossa criança interior para todo o canto. Os pequenos nos ensinam diariamente muito mais do que imaginamos. Através deles temos a oportunidade de vivenciar novamente a infância, mas dessa vez de uma ótica um pouco mais madura. Você já parou para pensar o papel que a infância exerce no seu dia a dia? É isso aí, nós podemos aprender muito mais do que imaginamos com os pequenos. Ao meu lado está a berçarista Rosimeire. Boa tarde, seja bem-vinda. Quais benefícios esse contato diário com os pequenos pode trazer para os adultos? Boa tarde. Os benefícios são inúmeros, né? São grandes. O que acontece é que nós, né, os adultos, quando crescemos e tornamos adultos, esquecemos dessa criança interior ou dessa fase. Às vezes temos a impressão que ela até nunca existiu, né? Porque a gente vive numa sociedade, num mundo que exige muito de nós, uma postura, e enfim. E aí você se assegura, né? Se assegura de uma determinada forma que não vá se constranger, se não vai colocar ninguém para estar te observando de uma forma crítica, e acha que agir de uma maneira infantil, vamos dizer assim, é algo que não é muito cabível. E quando você trabalha com crianças, você percebe que, vamos dizer assim, é a melhor coisa. Melhor coisa. É uma das fases mais importantes, né? Uma das melhores e mais importantes. A criança, ela é muito sincera, ela é muito aberta ao novo, né, a possibilidades, outras coisas que acontecem na fase adulta. O adulto, ele cresce, forma uma opinião, um caráter, e ele muitas vezes se fecha, ele não está mais aberto a nada, mudanças, nossa. Então, assim, conviver com essas crianças, você percebe que você tem que estar cada dia se renovando, se reconstruindo, né? Se abrindo para o mundo, tendo uma visão, por mais que você olhe e fale, nossa, que visão absurda, às vezes é a visão mais bacana que existe, porque a criança, ela vê o mundo de uma maneira muito linda, né? Simples, para ele as coisas são simples. E quantas vezes nós deixamos de ter uma atitude porque ficamos constrangidos, porque não é adequada. Mas quem disse que não é adequada, né? Então, eu mesmo, por experiência própria, eu convivo com crianças, né, no berçário. E eu amo
Eu vejo ali a possibilidade do novo, do crescimento, né? A criança, ela está aberta a tudo. Tudo para ela é lindo, ela não se importa com a sua maneira de agir, com um sorriso. Se ela está triste, ela chora. Pronto, abre uma boca e chora. Se ela está feliz com uma coisa simples, ela sorri. Ela não fica premeditando ou pensando, mas se eu sorrir disso, mas se eu chorar por causa disso, mas... Então tem muitos benefícios conviver com crianças, inúmeros. A experiência é maravilhosa, é muito boa mesmo, eu posso dizer por convivência. Cada dia que eu trabalho com essas crianças, que eu vejo nelas o descobrimento delas, o desenvolvimento delas, sabe? Tudo para elas ali tá bom. Ou também quando não tá bom, sem muito rodeio, sem muitas preocupações. É um mundo simples, é um mundo verdadeiro. Posso dizer assim que é um mundo muito verdadeiro. As palavras, os gestos delas, as atitudes são muito sinceras, né? Eu acho que, quanto adultos, a gente precisa retomar essas coisas, precisa resgatar, precisa observar nas crianças essas coisas simples, que são maravilhosas. Como então, acompanhando o crescimento da criança, acompanhando o seu desenvolvimento, é possível despertar nos adultos essa infância tão adormecida, né? Bom, nesse convívio, você se solta, porque eles fazem com que você faça isso, se você está disposto, claro. Se você observa uma criança, se você convive, se você está disposto, elas fazem com que você vá se libertando, vamos dizer assim. Elas querem brincar no chão, elas querem mexer em você, elas querem tocar. Então tudo isso faz com que você vá se libertando. Você quer às vezes rolar no chão com elas, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem nunca teve essa experiência é muito legal. Eles brincam, eles tocam, eles querem morder, eles querem... Tudo uma forma de brincadeira. É muito gostoso. E quando elas mostram para você essa forma de viver, se você está ali disposto a perceber isso, aquilo vai te comovendo e você vai tendo um novo olhar. Ou buscando esse olhar, porque às vezes ele existiu, mas aí a gente vai se focando, né? Porque é tudo bobagem. Coisa de criança. Isso é infantil, isso é besteira. Então a gente vai se focando, a gente vai aprendendo, como eu já disse, a viver em uma sociedade e vai reprimindo isso, porque a gente tem que ter uma postura, né? A gente tem que andar bonitinho e aí vai. Então a criança, ela traz para você algo novo, né? De liberdade, de livre, um poder se fazer novo, tudo novo. Tudo novo, valores novos, ideias novas, conceito novo, sentimento novo. Para isso, a pessoa tem que estar disposta, aberta, a sentir, a perceber, porque tem que ter uma percepção muito grande por parte do adulto. Se ele estiver disposto a isso vai resgatar aquela... Porque é uma coisa boa. Então, como é uma coisa boa, aquilo vai aflorar de uma forma natural, se ele estiver disposto a isso. Quais atividades podem ser realizadas em casa com os pequenos para incentivar, então, esse lado simples da vida? Bom, a partir do momento que você está com uma criança, presente com a criança, a criança, tudo para ela é brincadeira, né? Tudo é motivo para brincar, elas querem estar o tempo todo brincando. Essa brincadeira, esse lúdico, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento dela. Você presente, você se envolve nesse lúdico. Se ela está brincando, brinca também. É um passatempo, você se deixa... Porque a gente... não, é coisa de criança, ela está lá brincando, eu estou aqui. Não, a gente tem que se permitir. Ela está brincando de pega-pega, vamos brincar. De esconde-esconde, eu vou me esconder aqui. Isso desperta em nós uma coisa tão maravilhosa, né? Você tem que se deixar se envolver nesses momentos de brincadeira, de faz de conta, porque além da criança estar se desenvolvendo, que além de você se retorna à sua infância e se desenvolve também, porque nem sempre você teve essas oportunidades. Quantos não tiveram a chance dessa brincadeira? Então, a criança está brincando com água de mangueira, brinca também. Vamos tomar banho de mangueira, vamos brincar na água, vamos brincar aqui de boneca. Então vou brincar com você, eu sou o papai. Tem que se libertar, porque a criança ela não tem essas amarras, vamos dizer assim. Ela é livre. E quando essa questão da severidade se torna um problema para a criação dos filhos?
Eis uma questão muito importante, muito séria de se pensar. Porque, como falamos, é quando as crianças influenciam o adulto, né? É uma coisa maravilhosa. Agora, quando isso ocorre ao contrário, no sentido assim, dessa severidade, isso é uma coisa muito perigosa, vamos dizer assim. Porque vamos dizer que há casos, há famílias, né, que os adultos se tornaram tão adultos, vamos dizer, se colocaram numa postura tão de cobrança de si mesmo que eles nem brincam, nem querem que as crianças brinquem, sabe? Trabalha o dia inteiro, e então chega em casa, já está cansado daquela rotina do seu trabalho, e então ele não quer nenhum barulho, ele não quer nenhuma bagunça, ele não quer que a criança brinque, ele não quer barulho perto de si. Então, além dele não participar, que já é uma coisa muito, muito chata, que não é legal, ele não quer nem que a criança desenvolva, nem brinque, proíbe, briga, grita com a criança. Então, essa severidade, além de estar nele, ele está transferindo para a criança. Ele está fazendo com que a criança se reprima, que é algo, isso é uma coisa horrível, né? Fazendo com que a criança se reprima, que não brinque, que não entrega para ele algo que é tão importante. Isso é uma questão que tem que ser muito delicada, que tem que ser dada muita atenção. Os pais, eles têm que prestar atenção nisso. Nesse momento, né, em casa, faz de conta, deixar a criança brincar às vezes com objetos, né, que a criança às vezes pega objetos que não tem nada a ver com brinquedo, mas eles fazem com que sejam brinquedos. E os pais não querem que mexam, não querem que tire nada do lugar. Ai, não se mexe, ai, você vai cair, ai, você vai machucar. Não corre, não pula, não grita. E coloca na criança as suas próprias determinações de si mesmo. Porque ele não consegue se abrir para aquilo, a vida que ele toma, né, no nosso dia a dia. Fechou tanto que ele está transferindo aquilo para a criança. Isso é um erro muito grande. Tem que ser observado de perto, né? Nós, como educadores, a escola é um lugar onde a criança desenvolve tudo isso. Mas os pais, em casa ou em lugares que eles estejam, eles têm que tomar cuidado para não passar isso para a criança. Essa severidade toda, né? A criança, ela tem que brincar, ela está no momento de extravasar e de conhecer e de construir a si mesmo. E ele faz isso brincando. Pode ter certeza que é na brincadeira, né, que é na ludicidade. E o pai fazendo isso com o filho, não permitindo brincar por inúmeras regras de si, né, por suas próprias exigências, colocando no filho, ele está prejudicando seriamente seus filhos, seriamente e grandemente, né? A criança vai se tornar uma criança reprimida e ela não vai conseguir construir da mesma forma se ela estivesse ali à vontade, brincando, junto com os pais, é bem melhor, né? E construindo junto com eles essa consciência. Chegamos ao fim. Espero que todos tenham gostado dos temas deste sábado. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Uma ótima semana e até o próximo sábado, hein?